Olá, eu vou falar de dois eventos interessantes para a agenda de finanças sustentáveis no Brasil e nos Estados Unidos que aconteceram no dia 8 de setembro de 2020. O primeiro foi o lançamento do Pilar Sustentabilidade da Agenda ABC#. E o segundo foi o lançamento de um relatório da US Commodities Futures Trading Commission, que é a comissão que supervisiona o mercado de futuros nos Estados Unidos, discutindo o impacto das mudanças do clima sobre o sistema financeiro americano. Já vou falar sobre os dois. Vamos falar agora sobre o BC#. O BC# é uma agenda estratégica de transformação digital conduzida pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central tem aí se esforçado com inovações muito grandes, regulatórias, visando preparar o sistema financeiro, ou preparando o sistema financeiro para essa grande transformação digital que nós estamos passando, Então, embaixo dessa agenda está toda a discussão de Open Banking, do Pix, enfim, entre outros temas aí de transformação digital. Eu acho bastante auspicioso que o Banco Central tenha incluído um segundo pilar, que é o pilar sustentabilidade, com inovações regulatórias muito interessantes e bastante alinhadas com as discussões internacionais. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse relatório da US Commodities Futures Trading Commission. Esse relatório ele não tem força de política pública, ele é um relatório que visa embasar a discussão de política pública, mas ele é um relatório bastante importante porque ele foi preparado por essa comissão, que é uma comissão que supervisiona o mercado de futuros nos Estados Unidos. Essa comissão tem 5 comitês. Esses 5 comitês são o Comitê de Agricultura, o Comitê de Energia, Mercados Globais, Riscos de Mercado e Tecnologia. Esse relatório foi preparado pelo Comitê de Riscos de Mercado, ou seja, um comitê que está preocupado como as mudanças do clima vão representar riscos para o mercado financeiro nos Estados Unidos. E a conclusão do relatório é que as mudanças climáticas representam um risco importante para o sistema financeiro americano, de tal importância que eles recomendam uma série de políticas públicas e de avanços para conter esse risco no mercado americano. E eu gostaria de destacar 4 pontos que o relatório deles trazem e vou fazer um paralelo aí com a agenda, o pilar sustentabilidade do BC#. Bom, o primeiro, então, ambos obviamente reconhecem a importância da mudança do clima para o sistema financeiro. No caso do BC, do Banco Central do Brasil, vamos lembrar qual é o mandato do Banco Central do Brasil. É importante a gente fazer essa ressalva, porque dependendo do Banco Central que a gente estiver analisando, de qual país a gente estiver analisando, eles podem ter mandatos diferentes. No caso do Banco Central do Brasil, são 2 os mandatos. O primeiro é estabilidade monetária, estabilidade dos preços. E o segundo é resiliência do sistema financeiro brasileiro, sistema financeiro nacional. O Banco Central reconhece que a mudança do clima pode representar instabilidade nos preços, à medida em que eventos climáticos extremos podem gerar um choque de oferta, porque você em função das mudanças climáticas, você pode ter, por exemplo, alguma disrupção na oferta de produtos agro, por exemplo, Então, em função de um choque de oferta, você pode ter certa estabilidade de preços e também pode gerar instabilidade na resiliência do sistema financeiro nacional. Eles reconhecem isso e essa é talvez a principal justificativa de por que o Banco Central está trabalhando com esse pilar sustentabilidade. No relatório da Comissão de Futuros norte-americana, eles também reconhecem a importância das mudanças do clima para a instabilidade do sistema financeiro americano e trazem uma ressalva que eu acho interessante trazer aqui, que é o primeiro ponto que eu queria comentar. Eles não falam só de risco sistêmico, O que é o risco sistêmico? É o risco que contamina todo o sistema, Todo o sistema financeiro, por isso que ele é um risco sistêmico, No caso do relatório dos Estados Unidos, eles trazem também a importância de choques subsistêmicos, ou seja, aqueles que estão em alguns setores particulares, mas podem ser dramáticos para esses setores particulares, como, por exemplo, agricultura e infraestrutura,
que são setores que não vão gerar talvez choques sistêmicos, mas dentro dos seus mercados particulares, os impactos podem ser bastante relevantes. Então eles trazem essa importância dos choques subsistêmicos. Outro ponto que eles trazem é a importância da precificação de carbono para canalizar mais recursos para a agenda de sustentabilidade, que é uma coisa também que a gente vem discutindo já há bastante tempo aqui no Brasil. Né, está em estudo um eventual caminho para a precificação de carbono, ainda não há uma decisão no Brasil, mas mais de 40 países do mundo já têm mecanismos de precificação de carbono, né? Então eles reconhecem nesse relatório da Comissão de Futuros nos Estados Unidos que a precificação de carbono é um caminho fundamental para que se possa canalizar mais recursos do sistema financeiro para a agenda de mudança do clima. Porque isso evita que se faça uma discussão de trade-off, né? Eu abro mão de retorno, eu não abro mão de retorno, porque a partir do momento em que você precifica o carbono, você já indica claramente nos preços da economia para onde se deve ir, né? Então, emitir muito carbono fica caro, né? E isso faz com que nas análises econômicas mais racionais seja mais viável você canalizar os seus recursos para uma agenda de baixo carbono. O terceiro ponto que eu queria ressaltar, que vem do relatório deles, é a importância da coordenação global, né, com relação a esses temas, particularmente no que tange o mercado financeiro. Isso, para quem trabalha com finanças, é bastante trivial, não tem nenhuma grande novidade nisso, porque os sistemas financeiros globais são conectados. Não é à toa que aqui no Brasil nós temos visto um crescimento da importância da discussão, né, ambiental, social e governança, a ESG, em função principalmente dos questionamentos dos investidores estrangeiros. Então é normal que essas coisas aconteçam no sistema financeiro porque os fluxos de capitais estão conectados. Então uma coordenação global para que a preocupação com a resiliência do sistema financeiro global incorpore a questão das mudanças do clima é algo ressaltado neste relatório. E é algo também compreendido pelo Banco Central do Brasil. Inclusive, no lançamento desse pilar sustentabilidade, eles trouxeram vários stakeholders envolvidos nessa agenda global, como, por exemplo, o Larry Fink da BlackRock, o Mark Carney, que foi presidente do Banco Central da Inglaterra e teve um papel importantíssimo no avanço da agenda de finanças sustentáveis, entre outros stakeholders, né? Então, o Banco Central o Banco Central do Brasil faz parte da rede de bancos centrais, né, que está olhando para as discussões de mudanças do clima. Então, o Banco Central do Brasil entende a importância da coordenação global e está engajado nessa discussão. No caso do Banco Central dos Estados Unidos, não ainda, mas este relatório, inclusive, sugere que eles se engajem nessa coordenação global, inclusive fazendo parte da rede de bancos centrais do mundo. Então, coordenação global é algo muito importante nessa agenda e que a gente já tem visto essa coordenação global acontecendo em vários níveis, né? Tanto no mercado de empréstimos bancários como no mercado de capitais, e é muito possível que a gente veja isso no futuro crescer, né? Ganhando importância. E o quarto ponto é uma atenção que esse relatório americano traz, né, para a importância de se ter dados, bases de dados, ferramentas analíticas, comparação entre números e informações sobre clima, para que se reduzam os custos de informação e os custos de transação para aqueles que querem canalizar os recursos financeiros e para a agenda de baixo carbono e também avaliarem corretamente o risco das mudanças climáticas no seu portfólio de investimentos. Isso é um ponto que não é nada trivial, é uma coisa que eu particularmente tenho sempre discutido aí nos fóruns dos quais eu participo e que é muito relevante, né? É muito difícil tomar a decisão se você não tem o dado, se você não tem informação, né? Ou se o custo para você obter essa informação é alto e às vezes proibitivo. O Banco Central do Brasil também entende a importância desse aspecto. Tanto é assim que no lançamento do Pilar Sustentabilidade, eles comentaram, né, disseram que vão criar uma base de dados a partir do Sicor, né, então voltado para o crédito rural, uma espécie de birô de informações verdes para que quem quiser, né, possa constar para os investidores, para os bancos, enfim, que eles possam consultar informações a respeito dos temas associados à sustentabilidade a partir do Sicor. É um esforço louvável, muito importante, de você centralizar no Banco Central uma série de informações, né, uma série de dados a respeito das agendas de sustentabilidade climática para aqueles que precisam tomar decisão no mercado financeiro. Então o Banco Central aí, de certa forma,
concordando, né, mas indo um passo além do que o pessoal aqui da Comissão de Futuros dos Estados Unidos. Então esses eram os 4 pontos que eu queria comentar e dizer que a gente realmente, provavelmente, vai ouvir falar mais de políticas públicas, de regulação, de supervisão do sistema financeiro, se engajando em temas de sustentabilidade e mudança do clima, porque existe um certo consenso, né, das autoridades que supervisionam, que regulamentam, com relação à compreensão de que esses riscos vão ser muito importantes para a estabilidade do sistema, por um lado, e outro lado que sempre aparece nessa lupa e sempre aparece nessas discussões é a indústria de seguros, né? Nesse relatório da Comissão de Futuros nos Estados Unidos, eles trazem um gráfico bastante interessante que mostra o aumento dos custos econômicos associados às mudanças do clima desde 1980 até 2020, né? O aumento desses custos tem a ver, obviamente, com a maior exposição de pessoas, cidades, ativos a eventos climáticos extremos, mas também a maior frequência e intensidade desses eventos climáticos extremos. Isso combinado leva a um aumento muito relevante desses custos se a gente observa esses custos distribuídos no tempo. Então isso é mais um sinal de alerta de por que observar, né, a questão climática como parte de risco sistêmico ou subsistêmico faz sentido para reguladores e supervisores. Então é possível que a gente ainda ouça falar muito desse assunto. Até o próximo!